A segredo do sucesso pra mim eu entrei num carro, decidi qual é o destino que eu vou chegar, e que eu vou chegar rápido, que eu vou chegar certeiro e que não vai ter pra ninguém. Só que, se eu tampo os vidros todos do carro, se eu tampo até os retrovisores para que eu não me distraia com nada, para que eu chegue o mais rápido possível, o mais preciso possível, eu perco umas paisagens importantes na jornada. Então hoje eu vejo muita gente que sente um misto de culpa de não estar tão presente com os filhos, uma dor de uma ansiedade de não se dominar, não dominar propriamente. Eu vejo gente por um triz de explodir. Um fenômeno de parece que tá sempre no limite, cara. É uma coisa... É assim, o cara acorda no dia no limite pra chegar no final do dia pra ver se ele dá conta daquele dia. Aí ele chega no final da semana no limite pra ver se ele chegou minimamente onde ele tinha que chegar. No final do mês, se ele bateu a meta. Aí ele inventa umas férias de última hora com a família, porque tem que sobreviver nas férias com a família, porque ele tava no limite, no limite, no limite. E eu chamo isso aí de modo sobrevivência da mente. Só no urgente. Só no urgente. Sempre atrás, sempre atrasado, sempre na loucura, sempre na correria. E isso vai detonando um efeito de coisas. Primeiro que bioquimicamente isso machuca, porque as pessoas estão vivendo num índice de cortisol excessivo. Gigante. O cortisol, que é essa bioquímica do estresse, da preocupação, ela tem uma função. Ela deixa a gente em estado de alerta e tudo mais. Só que em lugares excessivos, o que era remédio vira veneno. Adrenalina. As pessoas estão vivendo num grau de adrenalina excessivo, que vira uma ansiedade violenta. A adrenalina num ponto adequado mantém estado de alerta. Nós aqui, naturalmente, nessa conversa, estamos num grau de adrenalina um pouco maior, porque a gente está num grande foco. A gente está pensando, cara, como é que a gente agrega valor para quem está ouvindo a gente? Então, tá ótimo. Nessa dose, remédio. Mas adrenalina demais, o cara começa a entrar em reação de luta e fuga. Nossa. Então tem que sair dando porrada, e a porrada de menos é a física, é a porrada verbal, é a porrada de não tenho tempo, meu filho tá me distraindo do que realmente importa, aí ele tá trabalhando, o filho vem pedir alguma coisa, não tem tempo de brincar, a esposa vem falar alguma coisa e dá aquela rateada, aquela resposta seca e rasgada, e aí o cara tá ali jorrando uma bioquímica que machuca, entendeu? Sim. Adrenalina demais, estresse demais, ansiedade demais. Isso. E aí eu tenho uma pergunta que eu falo, cara, no final da vida, se nós chegássemos nos últimos 5 minutos de vida, se hoje fosse os últimos 5 minutos de vida, putz, essa vida que você tá vivendo, do jeito que você tá vivendo, teria valido a pena? Porque saber que vai morrer todo mundo sabe. Sim. Mas acreditar que vai morrer, ninguém acredita. Só pro outro. Só pro outro. O cara sente a morte quando alguém perto morre. Mas assim, é uma sensibilização momentânea. Rápido o cérebro volta para a operação. Provérbios diz que é melhor você ir num velório Exato, do que numa festa. Uma festa. E você sabe cara, que... essa passagem de provérbios... É maravilhosa, e tem gente que não entende isso. Você sabe que tem um tabu nessa coisa da morte, né? Sim. Mas eu trago essa provocação para todos os meus alunos. Então, cara, por que esse tabu? Se a gente pensasse um pouco mais sobre a morte, e você vê, Provérbios faz menção à morte 1 zilhão de vezes... Sim. 1 zilhão de menções de cuidado com quem você anda, porque isso pode estar te levando à morte. Sim. Eu faço essa provocação, a palavra dizia, a gente pensava mais sobre a morte antes, e agora parece que a gente evita pensar sobre isso, como se fosse um tabu. Só que quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende mais da vida. Sim. Porque tem uma correlação dessa finitude. E aí alguns falam, não, mas eu creio que há um paraíso depois da vida. Cara, creia no que você quiser crer. Ah, mas há evidências, tudo bem, mas isso não deveria te dar o direito de estragar esta. Se eu vou ter uma vida incrível depois, se eu vou lá pro céu encontrar... Perfeito, faça o que você quiser fazer, acredite no que você quiser crer. Mas essa daqui tá acontecendo e a gente pode ser melhor. É o agora, né? Exato. E caramba, às vezes o que vai te trazer a resposta é o contraste, a comparação com a morte. Sabe, se eu olho, se eu morresse hoje, se eu morresse agora, se eu morresse fosse os últimos 5 minutos, eu vou pedir pra Deus pra ter mais tempo. Tá, peça, mas você não sabe quais são os planos divinos, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe. E ainda que soubesse, isso não deveria dar o direito de jogar fora o tempo. Sim. Pô, não é pouco tempo. Um ser humano que vive em média 70 anos, ele vai viver mais ou menos 25 mil dias de vida. Cara, ele vai ter mais de 500 mil de horas. Ele vai ter, sei lá, 600 e tantas mil horas. Cara, é muito tempo. Quanto legado ele pode deixar para os filhos. Coisa. O legado da lembrança. Uma lembrança muito bem feita. Ele é eterno. Exatamente. De alguma maneira. Eu tenho feito isso muito com a minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos. Uhum. E nós estamos esperando a próxima também. Oh, maravilha. E eu tenho feito muito isso com ela. Criar memórias.
Às vezes eu sou até ridículo, inteiramente ridículo como adulto, para entrar no mundo dela, para criar memórias com ela lá em casa. Aí a gente brinca e eu me torno criança junto com ela, porque eu sei que aquilo, ela se sente amada, querida. E aí isso é muito bonito, porque de vez em quando eu recebo alguns abraços e alguns beijos e alguns eu te amo, sem expectativa, sabe? E é lindo demais, porque ali eu vejo realmente ela tá se sentindo amada e ela quer corresponder. E não é tão difícil, cara. Não é tão complexo. É só não se distrair demais. É que não se distrair é que é o complexo. Você sabe que você falou isso, eu lembrei. Eu também, hoje eu tenho essa consciência maior e ainda tem muito mais de consciência para eu desenvolver, mas como eu me distraía dos momentos que meus filhos pediam minha presença, sabe? A minha mais velha, ela me pegou numa fase muito difícil financeiramente. Eu tive uma quebra financeira anos atrás, eu quebrei 1 milhão de dívida e eu perdi o que a gente chama de estado, né? Eu fiquei muito perturbado, assim, muito estressado. Então parecia que eu só via resolver a dívida. O homem é muito assim, né? Ele tem um problema, cara, ele quer resolver o problema. Ele entra no hiperfoco e o meu papel é esse. Só que, nossa, hoje eu vejo, sabe, Tony? E eu já tinha uma parte da consciência. Aí teve uma vez, cara, e é coisa simples às vezes. Teve uma vez que um aluno nosso, ele fez um processo e depois... E a gente tem uma provocação, um lema lá no Instituto que a gente fala assim, ó, desperte e se inspire. Você despertou, cara, influencia o outro do teu lado a também despertar. Porque às vezes aquilo que tá óbvio pra ti agora, pro outro ainda não tá tão óbvio. E ele era caminhoneiro. Ele veio fazer o treinamento com a gente e ele tinha uns caminhões bonitos, sabe? E a filha adorava o caminhão. E vez ou outra, se por algum motivo ele não conseguia voltar o caminhão para a garagem onde ele deixava, ele estacionava num terreno do lado da casa dele. Quando ele chegava de caminhão na casa dele, a filha ficava encantada, pedia para abrir a porta, entrar, brincar, aquela coisa toda. E ela sempre pedia pro pai, pai, me leva na escola de caminhão amanhã. Nossa. Ele, filha, isso é bobagem, isso é ridículo, é um transtorno, isso aqui não é para passear, isso aqui é o trabalho do papai, vou causar um tumulto na escola e tal. E não, por esses dogmas adultos de não querer ser ridículo. Sim. E, enfim, todas as desculpinhas, né? Aí depois de um entendimento que ele teve lá com a gente, ele voltou, ele acabou o processo no domingo à tarde, era um final de semana de imersão. Na terça-feira, ele chegou de caminhão, na segunda noite ele chegou de caminhão em casa. Na terça-feira de manhã ele chamou a filha e falou, filhota, te arruma, porque hoje quem vai te levar pra escola é o papai. Nossa. De caminhão. Nossa, foi uma festa. Cara, imagina, essa menina tava há anos pedindo pra ele. Aí ele botou a menina no caminhão e chegou lá na rua da escola, causou um maior alvoroço. Aquela loucurada toda com o caminhão, maior transtorno, maior ridículo, maior caos. Aí chegando na escola, ele fez uma foto e um vídeo da menina e mandou pra nossa equipe. Rapaz, a hora que a equipe transmitiu pra mim, cara, eu me emocionei, eu comecei a chorar de ver o vídeo. Aí uma pessoa que tava perto falou, cara, você tá chorando por ver essa menina? Amigo, eu não tô chorando só por ver a alegria dessa menina. Eu tô chorando porque eu sei que esse pai acabou de marcar um golaço na mente inconsciente dessa menina. E eu sei que esse tipo de memória vai ser o tipo de história que essa menina, quando eu tiver 30 anos de idade, ou 35 ou 40, que ela tiver numa mesa de almoço de domingo, talvez esse pai nem esteja presente nessa mesa. Uau. Ela vai lembrar dessa história. Ela vai lembrar do pai com alegria. Ela vai falar, cara, meu pai era um figura. Cara, meu pai, você não tem ideia. Meu pai, quando eu tinha 7, 8 anos, sei lá quantos anos tinha a menina, 9 anos, 10 anos, meu pai me levou pra escola de caminhão. Cara, que loucura. Eu fico imaginando, porque vai ter entendimento que ela vai entender depois, sim, que é o que você faz com a sua filha. Esse final de semana mesmo, eu tava num desafio lá, uma questão burocrática lá que a gente tá... tem ataque, né? A árvore com fruto vai tomar pedrada, né? A gente sofreu um ataque e eu falei, cara, que absurdo, né? E eu estressado sábado de manhã, e aí tava tendo uma festinha no condomínio aqui no Tamboré. E aí eu peguei e falei, criançada, vamos na festa. E eu virei essa chave do estado, porque eu falei, essa festa, ela vai passar. O dia de hoje, dos meus filhos, estavam os priminhos, que são de Uberlândia também, que você vai se apresentar lá. Sim. A família toda de Uberlândia, vieram. Então tava seis crianças em casa. Nossa. E criançada, bora lá. Tava tendo uma festa de mágica, vamos lá ver o mágico, vamos lá caminhar, vamos lá na feirinha no condomínio. E a gente foi. E eu pensei, era um deslize
E olha que eu tenho bastante consciência sobre isso. Um deslize eu tinha esquecido do que realmente vai importar daqui a 10 anos ou no final da minha vida. Você tinha sido sequestrado. Isso, Em um emocionalmente. momento tão importante que tava cheio de criança. E quase, eu olhei e falei, cara, mas já passou 1 hora da festinha, vamos lá, criançada, vamos lá, se arruma aí, vambora. Porque eu fiquei lá falando com o advogado e tal, aquela coisa toda. Eu falei, cara, isso aí não é pra eu me preocupar agora. Vai passar. Vai passar. Daqui a 10 anos eu não vou nem lembrar disso. Ah, é um ataque de dezenas de milhares de reais, uma injustiça, uma mentira, uma calúnia, uma difamação. Eu falei, cara, no final da minha vida, isso vai ser irrelevante. Mas no final da minha vida, daqui a ano que vem já vai ser relevante. Mas no final da minha vida, a relação que eu criei com os meus filhos vai ser absurdamente relevante. Então hoje eu vejo isso, sabe, Tony? Uma ansiedade, um estresse, uma coisa no limite, esse modo de sobrevivência na mente, Sim. essa cegueira do sucesso. Errei a dose, o remédio vira veneno. E aí a pessoa se esquece do que realmente importa, sabe? Há um propósito maior. Se eu me distraio, as promessas ficam. Exato. E é uma pena, porque às vezes chegaram os presentes, né? Eu por muito tempo quis ser pai. Quando era adolescente eu queria ser pai de pelo menos 3 filhos, né? Bati a super meta. Aí você me deram um over delivery, o presente divino veio até, pega mais um aí. Já tô indo pro 4º filho. E eu pedi tanto pra isso, né? Eu recebi esses milagres todos e improbabilidades. A minha filha mais velha, não era tão óbvio que ela viesse. Assim, tinha grandes improbabilidades na época. E aí chegou esse presente. E aí, depois que chega, que me foi confiado o presente, eu me distraio por uma preocupação momentânea. Exato. Que no meu leito de morte não vai fazer diferença nenhuma. Daqui a 1 ano não vai fazer diferença, talvez quase nenhuma. E eu esqueço de valorizar o presente que eu recebi. Às vezes eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando Deus em relação a nós, pensando eu em relação aos meus filhos. Se eu dou um presente, o meu filho não valoriza, quebra, joga fora, qualquer coisa do tipo, né? Eu falo, cara... Eu fico machucado, Eu fico machucado, Deus, né? Imagina ele. Eu falo, putz, será que eu vou dar mais presente? Eu não sei. Eu tava com eles todos prontos. Sim. Eu enchi de presente, tava tudo com o nome do meu filho, eu já ia entregar. Mas deixa eu primeiro trazer um ensinamento pra ele aprender a valorizar, pra antes eu poder descarregar esses presentes na mão dele. Às vezes eu fico olhando isso, às vezes eu penso que a gente faz essa sacanagem. Sim. Recebeu um presente, reclama, murmura, desvaloriza. E eu vejo isso até muito na riqueza, sabe? Eu vejo muita gente rica que é rica de alma também, que valoriza. Mas eu vejo tanta gente que acha que ser rico é ser reclamão. Acha que riqueza mora em reclamar de tudo e de todos. Como se fosse agora eu sou super exigente. Cara, é bom ser exigente. Mas vamos lembrar de agradecer acima de todas as coisas, sabe? Eu, no meu stories quase todo dia, cara. Também, curtir, né? usufruir. Curtir o momento, assim, que... É um vírus mental, é um vírus coletivo esse aí, viu, Tony? Reclamação eu queria e não falar curtir, isso sabe? para as pessoas que estão assistindo, para que as pessoas possam entender que é muito bom viver, cara. Às vezes a gente entra nesse limbo, nessa mentira que foi pregada pra gente, de comparação, de problemas, de ser escravo do trabalho. E daí a gente passa meses vivendo mal, literalmente mal, estressado, brigando com as pessoas, machucando quem mais a gente ama. E eu tenho experimentado isso, pelo que você comentou também, você experimenta com seus filhos. É tão bom viver, cara. É tão bom, tão gostoso. O jardim da sua casa, mesmo que seja pequeno, você parar para estar com seus filhos. Tem 2 anos que eu aprendi um exercício, chamaram de técnica, eu acho que é um exercício de amor. Gosto de chamar de exercício de amor. Que é olhar nos olhos da minha filha. Cara, faz muitos anos que eu não sei não sei se tem algo mais profundo e mais poderoso que isso. E minha filha gosta de conversar. E ela conversa muito comigo, porque eu sei ouvi-la. E aí, quando ela tá conversando comigo, eu olho nos olhos dela. Cara, se você tá assistindo agora, você que é mãe, pai, pelo amor de Deus, faça isso. Não tem nada mais poderoso que isso. E aí eu paro, e minha esposa fica rindo, ela fica rindo de mim, né? Que ela fala que eu sou babão, eu sou mesmo. Aí eu paro e fico concentrado nos olhos dela. Às vezes eu até me perco do que ela tá falando, assim, mas eu olho tão profundamente pra ela que ela vai se sentindo, depois ela começa a rir e começa a sentir toda
timidazinha, sabe? Porque eu estou amando a minha filha, cara, e como isso é transformador, descansa minha alma, minha mente. E aí o abraço, o carinho com a minha esposa, com a minha filha, cara, como isso é bom. Como é bom viver nesses detalhes, nesses pequenos detalhes, como você falou, às vezes a gente se perde reclamando de um monte de coisa que não tem e não vê o que tem. O que Deus deu de presente para a gente, que são coisas maravilhosas.